Graça e paz, igreja. Um amém aqui. Boa noite, igreja. Graça e paz. Melhorou. Estamos em poucos, mas a união faz a força, não somente o açúcar, viu? Queridos, brincadeiras à parte, hoje é um tema propício. Propício em qual sentido? Como a minha esposa bem falou, estamos praticamente no final do ano de 2022. E o tema da mensagem desta noite é: o tempo está se esgotando. E de fato ele está se esgotando mesmo, em todos os sentidos das nossas vidas. Então nós temos que administrar, nós temos que ser disciplinados, nós temos que estar com a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a disciplina para nós estarmos de acordo com a vontade do Senhor. E estar de acordo com a vontade do Senhor é ler, orar, praticar, jejuar. Não apenas ler, mas temos que praticar tudo aquilo que nós temos ouvido, visto da palavra do Senhor. Eu sempre tenho falado isso nas quartas-feiras e aos domingos, que não basta nós estarmos apenas dentro de uma igreja sem praticar a palavra do Senhor. Então o que nós temos visto e ouvido por aí afora é um tema propício a isso. O tempo está se esgotando. Então, se você ainda não entendeu, ainda não tem essa intimidade, eu quero te convidar a ter esta intimidade com o Senhor, porque Ele nos dá este privilégio. E ter a intimidade com o Senhor é nós debruçarmos na palavra dEle e ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Espírito Santo. E o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, eu já vou logo no assunto, está lá em Isaías, capítulo 1. Nós vamos começar a ler e entender a história do profeta Isaías, o que ele disse, o que ele profetizou ao longo do seu tempo. E no capítulo 1 nós vamos ver que ele era filho de Amós. Está escrito lá, Isaías, abram as suas Bíblias, Isaías, capítulo 1, nós vamos ler alguns versos deste capítulo. E olha só o que diz a palavra. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Ele está dizendo para Judá e Jerusalém. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu Senhor. Meu povo não reconhece o meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Vamos entender o que o profeta Isaías foi levantado para fazer. Lembrando que o profeta Isaías, ele teve a visão durante o reinado desses reis que eu acabei de dizer. O único rei que foi mais ou menos bom naquele tempo foi o rei Uzias, que ele era o rei de Judá. E após ele ter morrido, Judá e Jerusalém para os babilônios. Diante dessa situação, as coisas começaram a piorar. Mas, como eu disse a vocês, a visão que o rei Isaías teve, está lá em Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 em diante. Abram lá, vai um pouquinho mais à frente. E aí nós vamos entender qual é a visão do profeta Isaías que ele teve. Isaías capítulo 6, olha só o que aconteceu. No ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono
alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. E aí vocês podem continuar lendo a história desse capítulo 6, tão lindo. E aí começa o ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi levantado para apontar a volta do Senhor Jesus Cristo naquele tempo. E há momentos que eu e você, há momentos em que, na verdade, que há beleza na palavra do Senhor, como o profeta Isaías bem disse, mas que nos deixa também maravilhados muitas vezes. Mas também a palavra do Senhor vai nos colocar muitas vezes de joelho. Mas por que que ela vai nos colocar de joelho? Porque ela vai revelar no meu e no seu coração como eu e você somos falhos, fracos e pecadores. E aquele povo havia ouvido de Deus, através do profeta Isaías, que ele voltaria para buscar o seu povo. Mas aquele povo estava tão perdido, estava tão voltado para outras coisas, que não estava dando ouvido àquilo que o profeta Isaías estava profetizando naquela época. Como eu disse a vocês, o ministério do profeta Isaías começou com uma visão que Deus havia dado a ele. Como eu li para vocês lá, como nós acabamos de ler, no capítulo 6. O livro do profeta Isaías, ele vai nos convencer do nosso pecado, mas também vai nos motivar a confiar somente nele. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso supridor de todas as nossas necessidades. Ele também vai nos restaurar, como também restaurou aquele povo. E um pouquinho mais à frente, bem mais à frente, lá no capítulo 55, verso 1, avancem lá. Hoje nós vamos ler a Bíblia, viu, irmãos? Olha só o que o profeta Isaías disse: alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba vinho ou leite, é tudo de graça. Esse convite é estendido para todos e não apenas para os judeus. Qualquer um que esteja sedento pela palavra do Senhor, Ele vai suprir cada uma das minhas e das suas necessidades. Lá em João, capítulo 4, verso 13, a minha esposa, ela falou desse versículo e Jesus disse: quem bebe desta água, vocês lembram dessa história? Ele está ali numa conversa com a mulher samaritana naquele poço. Ele diz: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe dessa água que eu dou, nunca mais terá sede. E aí ele continua: ela se torna uma fonte que brota dentro dele, que vai nos dar vida eterna.
O que o profeta Isaías está dizendo aqui é algo que nos chama a atenção. Ele está dizendo para aquele povo: por que vocês estão se preocupando com coisas básicas, sendo que o nosso Deus nos dá essas coisas de graça? Por que eu e você estamos preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que vai acontecer daqui a pouco? Com aquilo que vamos comer ou beber, e o Senhor Jesus nos diz lá em João, que nós acabamos de ler: essa água que nós estamos bebendo, nós vamos ter sede, mas Ele vai nos dar uma água viva. Água viva. O profeta Isaías, ele vai retratar das bênçãos de Deus como um banquete, como está escrito lá em Isaías 25, verso 6. Em que ele é o anfitrião. Lá no Oriente Médio, a água era um bem precioso. E olha só, voltem um pouquinho, Isaías 41, 7. Olha só o que o profeta Isaías diz. 41, verso 7. Ele vai dizer assim. Isaías 41, 17. Perdão. Quando os pobres e necessitados procuram água e não encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Ou seja, mais uma vez, Deus está afirmando que Ele vai suprir a necessidade daquele povo. E a minha e a sua necessidade também. Olha o que está escrito lá no capítulo 44, verso 3. Pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e a minha bênção sobre as suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Mais uma vez o Senhor Deus afirmando que Ele está no controle de todas as coisas. O que eu e você temos pedido ao Senhor, qual é a falta que eu e você temos nesta noite? E você que nos assiste aí de casa. Como eu disse a vocês, vinho, leite e pão eram os alimentos básicos dos judeus. Mas aquele povo, eles estavam vivendo de substitutos que não os nutriam. E o profeta Isaías estava apontando para Jesus, dizendo que Ele era o pão da vida. Que Ele era a água viva. Eles precisavam daquilo que era verdadeiro. E que somente o Senhor Deus poderia dar. Nós, eu e você, precisamos daquilo que é verdadeiro. E não daquilo que o mundo pode nos oferecer, ou até mesmo nos dar. O que o mundo vai nos dar, ou o que Ele está nos dando, é passageiro. Mas o que o Senhor nos dá é eterno. Então nós não temos falta de nada. As Escrituras, elas nos afirmam que a água e vinho está se referindo ao Santo Espírito de Deus. Isso está lá em João 7, no verso 39, verso 37 a 39, e também em Efésios capítulo 5, verso 18. Vai falar que esses elementos está apontando para o Espírito Santo. Ou seja, apontando, não, representando o Espírito Santo. E eu queria que você voltasse lá no capítulo 55 que nós lemos de Isaías. (55) 55, verso 2, que nós acabamos de ler. Venha e beba, vinho ou leite, é tudo de graça. No 2, por que gastar seu dinheiro com comida que não te fortalece? Vão lá no Novo Testamento e olha só o que João declarou em 6,
32. É quase que a mesma declaração que o profeta Isaías profetizou naquele tempo. E olha só o que Jesus disse, lá no verso 32. 6:32 diz, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, é o meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É a mesma declaração que o profeta Isaías fez no Antigo Testamento, que estava apontando para Jesus no Novo Testamento. Sabe, queridos, aquele povo, e muitas vezes eles trabalhavam arduamente para cavar poços, para pastorear as ovelhas, pastorear o rebanho, plantar, cuidar das vinhas. Mas Deus estava oferecendo tudo de graça. Eles estavam preocupados com coisas que não deveriam se preocupar. Se eles tivessem ouvido a palavra colocada em seu coração e praticado, tenho certeza que a história daquele povo seria muito diferente. Mas foi necessário eles passarem, e nós também algumas vezes passar por algumas necessidades, porque nós vamos dar valor, nós vamos nos colocar de joelho e esperar em Deus. E esperar em Deus. Abram lá em João. Eu disse que nós iríamos ler a Bíblia hoje, né? João capítulo 5. Verso 24. Mais uma vez, Jesus dizendo, eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. A nossa vida depende do Senhor, a nossa vida está no Senhor, ou deveria estar no Senhor. Voltando lá para Isaías capítulo 55, verso 6. Olha só a declaração dele. Isaías 55. A partir do verso 6, nós vamos ler até o 13. E a palavra do Senhor diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que voltem-se para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E os meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Muitas vezes questionamos o nosso Deus, mas a palavra do Senhor é clara. O pensamento dele vai além das nossas expectativas, além daquilo que estamos buscando ou pensando. O meu e o seu pensamento é limitado, mas o do Senhor não. Mesmo sabendo, mesmo ouvindo a declaração que o profeta Isaías fez, nós não entendemos. Mas Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Simplesmente porque nós estamos vendo aqui agora. O Senhor está vendo todo o contexto, Ele está vendo lá na frente. E essa declaração Ele está fazendo para um povo que era um povo idólatra, que deixou o tempo passar. O tempo para aquele povo estava se esgotando. O balde de pecado daquele povo já estava no máximo. Mas o Senhor sempre nos dá uma oportunidade para recomeçar. O Senhor sempre nos dá uma folha em branco para que eu e você possamos escrever, não a nossa história, mas aquilo que o Senhor quer escrever na minha e na sua vida.
Por isso que o tema da mensagem desta noite é: o tempo está se esgotando. Nós estamos como se estivéssemos junto com aquele povo, vivendo de idolatrias, vivendo como se o mundo fosse acabar amanhã, pensando em coisas que não devem ser pensadas, sentando à mesa de pessoas que você não devem sentar. Quando Deus libertou aquele povo da Babilônia, Ele levou para uma terra que manava leite e mel, que uma terra que estava segura. Isso iria servir de testemunho para outras pessoas. Deu também uma outra oportunidade para aquele povo de ser luz para os gentios e conduzi-los na fé verdadeira do Deus vivo. Voltem lá em Isaías 49:6. Olha só, ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Muitas vezes o Senhor nos chama para fazer algo e nós não entendemos. Mas se o Senhor chamou, vai. Isaías, ele não entendeu, mas ele creu e foi. Apesar de ser importante para Israel buscar o Senhor e consagrar-se inteiramente, como é importante para mim e para você, era importante que ele compartilhasse esse convite para todos aqueles que não estavam entendendo. E o que implica isso em buscar o Senhor? Implica em reconhecer o meu e o seu pecado, reconhecer a minha e a sua natureza, reconhecer que de fato nós somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Nós somos sim falhos, fracos e pecadores, mas todos os dias nós temos a oportunidade de confessar, de reconhecer isso e dizer: Senhor, me perdoa. E não sermos arrogantes a tal ponto de nós caminharmos sem que nada tivesse acontecido. Nós temos, como igreja, que retornar a Deus com fé, porque só Ele pode nos limpar, nos purificar, nos transformar, nos libertar de todas as nossas amarras. A fé e o arrependimento têm que andar juntos. Como é que você tem fé, mas não se arrepende dos pecados? Como isso acontece? Não tem como. Nós não podemos mais ficar brincando de crentes. Nós temos que ser verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos. Isaías, quando disse enquanto se pode achar, ele sugere para que nós levássemos esse convite a sério. É mais ou menos como aquela parábola que nós lemos, que a gente sempre fala, a gente sempre prega, sobre a parábola da grande ceia. É o retrato daquilo que o profeta Isaías estava falando naquele tempo. E eu queria que você abrisse lá em Lucas. Isso não é coisa da minha cabeça, está escrito. Olha só o que o Senhor Deus diz, o Senhor Jesus. Lucas 13, a partir do 22. Ele vai dizer assim: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? E Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço e nem sei de onde são.
Mais uma vez, a palavra está nos relatando, o tempo está se esgotando. Qual é a minha decisão e a sua decisão nesta noite? É de fato de entender e compreender que o Senhor está nos dando uma oportunidade de ouvi-lo e obedecê-lo. Ouvir e obedecer. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, não precisam abrir. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação. Muitas vezes, essa declaração do profeta Isaías, que nós lemos, nós achamos que Deus ele pensa da mesma forma que eu e você. Mas Ele não pensa desta forma. Ele pensa muito mais além. É por isso que Ele diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Salmo 50, verso 16. Diz assim: ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar os meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar o seu irmão, filho da sua própria mãe. Enquanto você agia assim, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei contra você. Apresentarei as minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhe revelarei a salvação de Deus. Não há como nós sermos salvos sem nos arrependermos. O caminho para a salvação é o arrependimento. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Que Deus é esse que nós estamos adorando? Que Deus é esse que nós estamos exaltando? Qual é a sua necessidade nesta noite? De qual maneira o Senhor nos chama? Ou de qual maneira o Senhor salva os pecadores? Através da palavra. A palavra é poder, a palavra cura, a palavra restaura. A palavra também é semente. Qual é o solo que essa semente tem caído no meu e no seu coração? Como o profeta Isaías também disse: assim como a chuva e a neve não são desperdiçadas, mas cumprem os propósitos de Deus. E a palavra do Senhor nunca falha, a palavra do Senhor nunca volta vazia, ela sempre vai frutificar. Sempre. Isaías também, lá no capítulo 40, verso 8, vai dizer assim: o capim seca as flores, murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Uma coisa é fato, nós não sabemos quando Deus vai fazer, mas sabemos que vai ser perfeito. O Senhor, Ele nunca erra, Ele nunca chega depois, nem antes, nem atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Na hora que Ele tem que chegar. Mas para isso nós temos que estar atentos. Atentos. Isaías 55, verso 12 e 13. Abram lá. Isaías 55. Verso 12 e 13.
vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. É promessa para mim, foi promessa para aquele povo e é promessa para mim e para você nesta noite. Será que nós queremos participar daquele banquete glorioso que vai estar exposto para mim e para você naquele grande dia? E eu queria chamar o worship para nós finalizarmos. E eu quero concluir. Quando o reino do Senhor for estabelecido, todos nós cantaremos, todos nós regozijaremos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de fato nos arrepender dos nossos maus caminhos. E eu queria finalizar com esta palavra que está lá em Isaías, capítulo 35. A partir do verso 1, eu queria que você acompanhasse. Olha só o que o profeta Isaías disse: as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória e o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, apoiem os joelhos fracos. Digam aos corações temerosos: sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Ele vai vir para nos salvar. Ele vai vir para resgatar uma noiva. Esse é o meu e o seu Deus. O Senhor nos dá uma oportunidade todos os dias das nossas vidas. E nesta noite é mais uma oportunidade que Ele está me dando e te dando. E olha só, lá no verso 5, continuando: quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará num açude, e a terra sedenta mananciais de água. Mananciais de água. Como é que está o seu coração nesta noite? Eu queria te convidar a ficar em pé. O Senhor está me dando e te dando uma oportunidade nesta noite de nós confessarmos os nossos pecados. Todos nós aqui já declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Mas todos os dias, nós precisamos depender dEle. Todos os dias nós devemos buscar por Ele. Todos os dias nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo, daquilo que nós precisamos nos arrepender, daquilo que nós precisamos mudar, da rota que nós precisamos mudar, ou da rota que nós precisamos recalcular. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, qual é a sua necessidade nesta noite?
O Senhor te dá esta oportunidade. Enquanto o worship louva ao Senhor, você aí no seu lugar, fale com Deus. Ele é fonte inesgotável. Como aquela mulher samaritana que estava tirando água do poço. E quando Jesus começou a conversar com ela, Jesus disse: esta água que você está tirando, você vai tornar a ter sede. Mas eu tenho uma água que vai saciar a sua sede. O Senhor é aquele que sacia a minha e a sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Pai. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o tempo que nós temos perdido com coisas banais, coisas que não acrescentam nada nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pela nossa idolatria, Senhor, em falsos deuses. Idolatria, Senhor, é tudo aquilo que nós colocamos no teu lugar de direito, Pai. E nós lhe pedimos perdão nesta noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te buscar. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, mudar a nossa rota, Senhor. Mudar os nossos pensamentos, alinhar os nossos pensamentos com os teus. Buscar o Senhor, ó Pai, enquanto nós podemos achá-lo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, o nosso coração que é muitas vezes corrupto, Senhor. Nosso coração que é enganoso, o nosso coração que muitas vezes nos leva, Senhor, a fazer coisas que não te agradam, Pai. Mas nesta noite nós nos arrependemos, nesta noite nós mudamos a nossa rota, nesta noite nós queremos algo diferente, nesta noite nós queremos, ó Pai, sermos curados, restaurados, não queremos perder tempo, Senhor, porque a sua chegada é certa, Pai. O tempo de fato está se esgotando, Senhor, e nós não queremos mais brincarmos de sermos crentes, brincarmos, ó Pai, com o seu evangelho, brincar com a sua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Pai, beber da água viva, nós queremos comer do pão vivo, Senhor, que desce do céu, Senhor. Nós queremos beber desta água, Pai, que só o Senhor pode nos saciar, Pai. Só a sua palavra, Senhor, pode nos saciar. Só a sua palavra pode nos preencher o vazio que há no nosso coração. Mas muitas vezes temos preenchido o nosso coração, Pai, com coisas vãs, Pai, com coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós queremos preencher, ó Pai, com a sua palavra, preencher, ó Pai, com aquilo que edifica, aquilo que testemunha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica, nos limpa, nos liberta, Senhor, dos nossos maus pensamentos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos surpreende a cada dia, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que o nosso ouvido esteja sensível para te ouvir, Pai. E acima de tudo, Pai, o nosso coração pronto para te obedecer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Pai, as famílias que aqui estão. Abençoe as famílias que nos assistem, Senhor, nesta noite. Que a cada dia nós possamos, ó Pai, ter um encontro sobrenatural com o Senhor, Pai. Nos tira, Senhor, da nossa zona de conforto, Pai. Nos confronta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com a sua palavra. Toma nas suas mãos, Pai, as nossas vidas. Nós reconhecemos sim, Pai, que somos fracos, falhos e pecadores. Nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor, Pai. Nós carecemos do Senhor, carecemos de Ti, carecemos da Sua presença.
Então venha nos transformar, Pai. Venha nos purificar nesta noite. Toma nas tuas mãos, Pai. Essa é a minha oração. Esta é a minha oração, Pai, de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem sido, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva, Senhor, em segurança. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ter, Senhor, uma noite tranquila, uma noite serena, na Sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda a insônia caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós dependemos somente do Senhor. Toda preocupação, ansiedade caia por terra em nome de Jesus, Pai. Alinha, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso corpo, Senhor, de acordo com a Sua vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a eterna consolação do Espírito Santo seja comigo e seja com vocês hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!